Meus irmãos, eu cumprimento toda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Também desejo uma ótima manhã de domingo. Creio que Deus, Ele proporcionou esse dia para nós, para estarmos juntos, adorando a Ele, ouvindo as instruções, a qual Ele mesmo quer nos enviar. Eu sou muito grato, eu glorifico o nome do Senhor por todos aqueles que se dispuseram a entender que o Senhor ainda fala na terra. Eu creio que no discorrer desde o início do culto, Deus já vem falando. E Deus é muito bom que Ele vem confirmando novamente todas as nossas dúvidas acerca da palavra. Desde o início do culto, a abertura, nosso irmão evangelista Alan Inácio abriu o culto na última carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, e ele discorreu aqui toda a confirmação acerca da palavra que Deus preparou no meu coração. Logo após a oportunidade da pastora Lídia, ela até disse que não queria estar falando, mas Deus usou a sua vida para também ingressar a confirmação, porque tem tudo a ver a carta de Paulo. Ele está ali, ele está reclamando, lamentando porque ele não teve pessoas junto com ele, somente Lucas tinha poucas pessoas, então tem tudo a ver com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor. Pastor Renilson, na oportunidade das ofertas, também foi usado, porque também vai discorrer acerca das ofertas também. Então, tudo tem ligação com o céu. Então, tudo se encaixou perfeitamente para que eu pudesse estar aqui lançando a palavra e o pão que o Senhor me colocou no coração. Eu peço que meus irmãos, Novo Testamento, confesso que eu estou iniciando a ler o Novo Testamento, não que eu não lia, mas para se aprofundar em matéria de aprofundação, eu não tinha lido tanto quanto eu li agora. E confesso que é um pouco complicado quando você já está um pouco acostumado com o antigo. Mas Deus, Ele deu vitória. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Sou grato também pela confiança da liderança que me impôs a vir à tribuna. Quando me aproximava à tribuna, eu tive uma alegria no meu coração por tal responsabilidade de poder ministrar a palavra do Senhor como uma oportunidade ampla, porque temos que nos preparar e temos que estar em obediência à nossa liderança. Eu agradeço a vida do pastor Renato, agradeço toda a retaguarda, a diretoria, por ter essa confiança. E eu creio que não será em vão e não haverá decepção, porque Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Peço que já colocou, está afiado isso. Eu pedi para colocar aqui, mas já colocou. Se puder deixar só nessa, não vou dar trabalho não, hoje para a mídia. Só ficar nessa tela, só nesse capítulo e versículo. Deus, Ele é fiel. Essa epístola, meus irmãos, das 13 epístolas que... Pode se assentar, meus irmãos. Das 13 epístolas que Paulo escreve, nós sabemos que existe 21 epístolas na Bíblia. 13 de Paulo e 8 de autoria de Pedro, Tiago, João, Judas, de Hebreus. Mas das 13 que Paulo escreve, a epístola aos Romanos é a maior epístola que ele escreve. Em termos de extensão em conteúdo que a epístola oferece aos leitores. E também em termos de profundidade teológica que a epístola está oferecendo também para os leitores e amantes da palavra. É tão enriquecida o conteúdo dessa epístola que ela foi
usada por muitos expoentes do período da história da igreja. Muitos expoentes se interessaram em ler e se converteram lendo a epístola aos Romanos. Por exemplo, João Calvino também leu. Agostinho de Hipona, ele leu o capítulo de número 13 e se converteu. E ele foi uma carta lida, não por tinta de caneta, mas pelo Espírito, para outros expoentes lerem e se converter, como o João Calvino, que eu citei, como também Martinho Lutero. Martinho Lutero leu a epístola aos Romanos também e se interessou no porquê o primeiro, Agostinho de Hipona, se converteu. E Lutero, Martinho Lutero, ele leu o capítulo de número 1, versículo 17, e se converteu. E se encantou com a frase, o justo viverá pela fé. E com isso, grandes universidades em direito do mundo se apegou e se baseou usando como modelo de argumentação a epístola aos Romanos. Não sei se até os dias de hoje. Tem uma aqui que é formada em direito, eu esqueci seu nome. Carol, não sei se até hoje lê a epístola aos Romanos, mas pelo menos um período atrás lia. Não sei porque também se interessou na vida de Martinho Lutero, que ele também se ingressou no direito, mas ele trancou. Por quê? Porque ele se entregou ao cristianismo. Foi de fato que ele pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ali relatando sobre as indulgências. Talvez seja por isso que as grandes universidades se interessou. Por que ele abandonou a faculdade de Direito para poder se ingressar no cristianismo? Foi uma fonte para que outros viessem a beber. Então, todos nós temos um chamado e uma semente plantada por Deus em nossos corações, desde que nós se convertemos. A característica dessa epístola que Paulo ele vem aqui trazendo é expor de uma maneira completa a salvação. O apóstolo Paulo, ele, com as suas subjeções, que é os seus argumentos, ele combatia a tese judaica, que era se apegar na lei. O apóstolo Paulo, ele está explicando a salvação como algo oferecido gratuitamente por Deus, através da fé em Cristo Jesus. E com isso, Paulo rebatia, dizendo, e não se apoiar na lei dos judeus, na lei de Moisés. Então Paulo era categórico, era objetivo, ele foi meticuloso quando escreveu a epístola aos Romanos. E essa epístola ela foi escrita por volta do ano de 54 a 57, e ela foi escrita num período de fome. Onde entra as ofertas, pastor Renilson, que o senhor citou? Ela foi escrita da saída de Paulo a Corinto, que é na Grécia, que fica na região da Grécia, para Éfeso. Por quê? Porque houve uma grande fome no mundo e atingiu Roma. E um profeta por nome Ágapo, lá da Antioquia da Síria, ele profetizou que haveria fome mundial. E nisso Paulo fica sabendo de Corinto, na Grécia, e sai disposto a juntar, coletar uma grande oferta para levar para os irmãos que foram expulsos de Roma por Cláudio, na época o sucessor de Calígula, o terrível Calígula. E Cláudio ele foi governador, imperador, do ano de 41 a 54. E foi nesse período que os judeus foram expulsos de lá. Isso foi uma questão política também, não só religiosa. E Paulo fica sabendo de Corinto, provavelmente por Áquila, e tem mais um outro nome que eu esqueci. Priscila, essa mulher mesmo, que era um casal, saiu de lá, está registrado em Atos capítulo de número 18, exatamente no versículo 2. Eles saíram de lá, Paulo fica sabendo, Paulo imediatamente vai até Éfeso e junta os irmãos da igreja gentílica para juntar uma oferta para levar para a Judéia. 3 anos Paulo ficou lá em Éfeso para juntar essa oferta. Juntou com a igreja da Macedônia, da Galácia, da Acaia e da Ásia Menor. E após 3 anos ele passou em Mileto, disse para os líderes de Mileto, eu estou indo para lá. Ele não disse que estava fazendo uma festa, ele não disse que ia fazer um churrasco, ele não disse que ia comemorar, ia descansar. Ele disse, certamente o Espírito do Senhor
me revelou cadeias e tribulações quando eu for levar essa oferta. E ele sai de Mileto e vai levar a oferta lá para a Judéia. Quando chega em Jerusalém, né, em Cesareia Marítima ele chegou. Quando ele chega em Cesareia Marítima, o mesmo que profetizou a fome, o Ágapo, profetizou para ele. Pegou o cinto dele, apertou o cinto dele e disse para ele assim: você está indo levar uma oferta para os irmãos, né? Mas você vai encontrar prisão lá. E uns que gostavam de Paulo, deu um conselho para ele: não vai não, Paulo, você vai ser preso. Paulo disse: não, eu vou ir, eu estou preparado para morrer por Cristo Jesus. E nessa saída dele, ele foi preso. Eu quero deixar aqui um despertar acerca das ofertas, para nós entendermos. Eu entendi algo muito poderoso. Não tem a ver com o discorrer da mensagem, mas Deus ele me deu e pediu para me falar. Às vezes nós, como cristãos, como participantes, integrantes de uma comunidade na membresia, mesmo sendo ofertante, nós esperamos uma resposta quando nós precisamos imediata dos líderes ou da igreja. E não é bem assim. Paulo ele ficou 3 anos para juntar. O povo estava com fome. Não foi imediato que foi ajuda. E depois ainda ele viajou. E fora, antes de Priscila e Áquila chegar para dar a notícia. Então houve um tempo. Então a gente precisa segurar. Não é do jeito que a gente quer. Tem um momento certo. E ainda precisa analisar. Quem é esse povo que vai ser ajudado? Faz parte da membresia? Estava trabalhando? Porque eles estavam trabalhando em Roma e foram expulsos de lá. E também, principalmente, não negou a tua fé, porque ele poderia estar corrompido em Roma, mas ele não preferiu passar fome e vir para a Judéia e esperar a providência de Deus. Então nós temos que esperar. Então nós temos que ter paciência quando precisarmos de ajuda. Tem um momento certo. E tem análise, avaliações. E Paulo ele chega na Judéia e é preso. Por que eu disse tudo isso? Eu fiz esse arrodeio todo. Foi para dizer que foi nesse período de 54 a 57, saindo de Corinto na Grécia, indo para Éfeso, que Paulo escreveu a epístola aos Romanos. E daqui eu vou voltar para dizer, memorize que ele está preso na Judéia. Porque a palavra, o discorrer da palavra, eu vou precisar chegar de novo na cadeia, na prisão que ele esteve na Judéia. Mas voltando aqui à Epístola aos Romanos, ela oferece aos leitores que também após a salvação, ela oferece um ensinamento a qual os pagãos, os gentios estavam pervertidos. Porque no capítulo 1, ele vem falando da perversão, de uma vida perversa, devassa, que vivia os gentios. Também que vivia os liberais. Também que viviam os judeus, pior do que os dois. E isso ele estava exortando ao povo. Fala também da nova vida com Cristo, fala da justificação pela fé. No capítulo de número 3, ele fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ele vai falando até chegar em Romanos, capítulo de número 8, que é a maravilhosa obra do Espírito Santo, que é a transformação que Cristo Jesus pode proporcionar a uma pessoa. E ele explica isso, e a plena segurança que nós temos que ter em Cristo Jesus. Então, com isso, Paulo ele escreve combatendo a lei judaica. O interessante é que quando nós falamos de salvação, é algo bem meticuloso para poder falar. Porque Paulo, ele não coloca essa carta, uma carta sistemática. Ele coloca como uma doutrina da salvação. Ele vai explicando dessa maneira. Difícil de entender, mas que liberta e salva. E com isso, meus irmãos, eu quero tratar, nessa manhã de hoje, relacionado ao capítulo de número 8 de Romanos, a qual ele fala: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero tratar aqui algumas características de uma pessoa que passou por aflição e venceu. Algumas características de quem passou por aflição e venceu, porque tem característica de pessoas assim, ainda que ela esteja vivendo aflição.
ainda que ela não teve vencido a aflição, existe característica para ela. E com isso, eu digo que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão de alguém que teve características de quem passou por aflição e venceu. Estevão, capítulo de número 7, ele passou por uma aflição. E a característica primeira que eu quero citar aqui, de quem passou por aflição e venceu, essa pessoa torna-se resiliente. Ela passa a ter habilidade dentro da aflição, vencer a aflição, ter a tranquilidade para vencer, e ela não descarta essa aflição, ela aguarda para poder, quando for passar pela próxima, ela já teve experiência com aquela. E não só isso, aquela aflição que ela venceu vai servir também como benefício para alguém. Estevão, ele passou por aflição. Eu vou beber água aqui, porque minha garganta está já colando. E calma que eu só tô acendendo a brasa, tá? E Estevão, ele pregou dentro da sinagoga, ele foi requisitado no Conselho Supremo para poder dizer e explicar por que ele estava pregando sobre Jesus e sendo acusado de um crime contra o templo e contra a lei dos judeus. E ele foi requisitado e ele chegou até o conselho e perguntaram para ele assim: é verdade o que você está pregando por aí? Convidaram para ele, muitos pregadores não cumpririam essa agenda, já pulava fora, porque ele sabia que ia pregar e poderia ser morto, e verdadeiramente ele foi morto. E ele chegou cheio do Espírito Santo, mas não é para menos, porque em Joel, capítulo de número 2, versículo 28, Deus ele promete o Espírito Santo sobre aqueles que é fiéis, aqueles que seguem a tua doutrina, a tua palavra e que é obediente. E realmente, em Atos capítulo 2, ele derramou o Espírito Santo sobre aqueles fiéis. Em Atos capítulo 6, o Estevão, esse daqui que está pregando, ele foi levantado como 7º diácono da igreja do Senhor, e ele teve cumprindo as suas funções, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e também ele provocava maravilhas. Ele operava maravilhas. E o que ele estava fazendo ali, pregando? Falando isso, cheio do Espírito Santo. Aí ele começou a pregar e dizendo que desde a época da Mesopotâmia, quando Abraão foi chamado, inclusive citado aqui pela nossa cooperadora Cris, chamado lá na Mesopotâmia: sai da tua casa, da tua parentela. E Estevão foi pregando dentro da sinagoga e não foi tendo medo, ele foi cheio do Espírito Santo. E ali os judeus estavam olhando aquilo ali e era para se converter, abriu o coração e estava com o coração fechado. E ele continuou, ele está aqui em Gênesis, ele pregando, ele está falando: Abraão saiu da sua terra, da tua parentela. Deus prometeu para ele, fez uma promessa de um filho e cumpriu. Ele saiu de Arã, ele ainda é Arã, Deus prometendo essa promessa para ele, e foi cumprida. Ele teve o filho Isaac teve Jacó. Ele foi pregando sobre as 12 tribos, foi pregando sobre José, pregou sobre o governador José, o seu governo, foi pregando sobre Moisés, aquele já entrou em Êxodo. Aí ele pregou ali sobre a libertação do Egito, que Moisés ele foi, libertou, e foi falou das tendas, falou do abandono a Deus no deserto, foi falando ali que Davi ele teve vontade de erguer uma casa para o Senhor. Aqui ele já está em 2 Samuel, ele já entra em 1 Reis ali, em 2 Reis, aliás, ele fala ali de Salomão, fala que Salomão, que foi no seu 4º ano de reino, que levantou uma casa para o Senhor, e ele cheio de Deus, não estava com medo. E os saduceus, os fariseus, olhou para ele, prendeu ele, pegou ele, levou para fora da cidade, apedrejou ele dentro de uma vala, pegou a sua capa, jogou próximo de Saulo. Saulo está observando aquilo, a sua aflição está sendo transformada em benefício para Paulo nesse momento. E ele ali pregando, ele não desistiu, ainda dentro da vala, ele olhou para o céu, viu o céu aberto, o Senhor sentado à direita do trono. Ele pregou sobre o Senhor ali na frente, ali de todo mundo, e ali o Senhor estabeleceu para ele a recolher o seu espírito para Deus, e foi benefício para Saulo, que estava ali olhando. Foi como um aguilhão na alma de Saulo. O benefício da sua aflição vai servir para alguém.
Eu não sei se você está pregando para alguém que mora perto de ti, que dorme até o teu lado e não tem escutado, e talvez tenha sugado a sua fé. Esse talvez está até sendo como sanguessuga para a tua fé, como comunhão com Deus. Deus, Ele está falando aqui: não descarta a sua aflição vai servir para alguém. A sua aflição vai ser como um esmeril para o aguilhão que ele vai encontrar pela frente. Uma hora ele vai passar por Damasco, uma hora. Atos capítulo de número 9, Saulo, ele tinha visto ali, sendo morto ali Estevão, e ele está no caminho de Damasco. De repente, quando ele pensava que estava com seu poder como um boi bravo, um boi forte, chegou do céu e bradou aquela luz a meio-dia diante dos seus olhos e colocou ele no chão, e dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eita glória! E nesse momento foi a hora que Deus ele quis dizer para ele: todas as vezes da aflição, quando você cerrava alguém dentro da cadeia, quando você dava um mau testemunho para os cristãos, todas as vezes que ele não negava a fé, era um agrilhão que ele estava provocando no seu coração, na tua alma. Estevão também foi um agrilhão que serviu de serventia para você se converter, e você não. Mas agora você encontrou um aguilhão, o dono do aguilhão. Uma hora, pode ter certeza, esse que você ora vai passar por Damasco e vai encontrar o domador de touro bravo. Não vai demorar muito. As suas aflições serviu. Não descarte, não fique cabisbaixo, colocando na sua vida que você não foi eficaz. As suas aflições vai servir de benefício para alguém lá onde você tanto deseja. Eu estou me tremendo da presença de Deus. Eu estou cheio de Deus. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que o inimigo quis dentro da minha casa, quando eu dormia, querendo tirar a palavra de Deus em espírito maligno. Porque o cristão, ele passa por isso também. Se você não passa, parabéns. Quando você for elaborar uma palavra, mesmo orando, sempre o inimigo ele vai tentar. Sempre. E foi em sonhos comigo, mas eu não, como Estevão, eu não abaixei a cabeça, eu olhei para o céu. Ainda que as pedras estejam cobrindo, ainda que as pedras que cobriu Estevão estejam tampando ele, e pessoas olham para ti e só vejam pedras, não dá para olhar se não ser outra coisa. E as pedras, ela vai refletir no seu semblante, as pedradas de anos e anos e anos passando atrás, desde o seu início talvez. E as pedras estão na sua caçamba, já está envergando a caçamba. E talvez se olhar para você hoje, só vai olhar pedras. Mas do céu abrirá o Senhor Jesus, que é a resolução maior, que ultrapassa pelas pedras e vê as obras dos seus fiéis. E está sendo registrada. A sua aflição vai ser benefício para alguém, assim como a de Estevão foi para Paulo. Mas às vezes, aquele que você tanto quer, tanto prega, e expõe a sua vida para poder ser um exemplo, vai ser teimoso, assim como Paulo. Porque ele viu Estevão e ainda foi teimoso. E foi ainda para poder prender os cristãos. Mas uma hora ele vai se deparar com o domador de touro bravo. Uma hora ele vai se enfrentar ali, querer enfrentar o domador de touro bravo e vai cair por terra. Mas é para melhora. Mas é para conversão. Então a primeira característica de quem passa por aflição, uma pessoa que passa por aflição e vence, é ser resiliente. Ela vai vencer a aflição, ter habilidade e não vai descartar a aflição, ela vai guardar, vai querer lembrar, fazer questão de lembrar da aflição. E vai ser benefício para ela vencer o próximo e vai ser benefício para outros. Fique em paz. Segundo benefício, quando você guardar a aflição, vai ser como uma imagem projetada para você e um mapa para saber como que você vai conseguir escapar e como que você vai saber ensinar quem está passando por aflição. Aqui já Paulo, ele faz a sua viagem. Eu já falei da viagem aqui até a Judeia. Eu não falei que ia continuar? Vou continuar agora. Paulo, ele faz sua viagem. Na Judeia ele é preso. Lá na Judeia ele passa por mais aflições. A aflição ali era uma acusação de um crime político, religioso aliás, que os judeus estavam fazendo contra ele.
Estava acusando ele de pregar contra o templo, pregar contra a lei dos judeus e contra César. E ficam sabendo que querem matar Paulo lá na Judéia. Havia um plano de matar Paulo dentro da Judéia, da prisão. Festo, que é o Pórcio Festo, que na época ele foi o governador da Judéia, ele imediatamente tira Paulo com pressa, às pressas da cadeia da Judéia e leva para Cesareia Marítima. Quando chega em Cesareia Marítima, os judeus não se cansam e diz: vamos mandar um recado para Festo, para que ele volte para Jerusalém, porque lá em Jerusalém é onde trata os crimes religiosos. Paulo, ele fica sabendo, ele é cheio de Deus. Eu creio que Paulo, ele sabia que ia morrer, mas ele também, quando ele pensou, essa programação, esse plano de matar eu, sobre os judeus, eu não posso deixar, porque eu ainda tenho um caminho longo a seguir. Então eu vou usar minha inteligência. O que estão me acusando aqui? Crime contra César? O crime contra o templo? O crime contra a lei dos judeus? Se é contra César, eu apelo para César. Eu quero ser julgado em Roma, na Itália, no oeste, no ocidente. E Paulo, ele foi levado. Se é para César que você quer ir, Festo disse, para César você irá. E ele é colocado dentro do navio. Eu não sei se aqui tem alguém que tem um sonho de viajar um dia num cruzeiro, 3 dias, 4, 5 dias, 7 dias, se eu não me engano, e viajar e ficar e esquecer das aflições, esquecer. Então vem comigo, vamos viajar, mas eu não sei se você vai querer pular no Mediterrâneo, porque essa viagem não é tão agradável assim. Mas eu vou falar algo para você. Deus, ele prometeu para Paulo, ele disse para Paulo: Paulo, o testemunho que você deu aqui na Judéia, em Jerusalém, você vai dar lá em Roma. Pode entrar dentro do navio que eu vou te levar até lá. Não importa as aflições que vão passar no meio do caminho, não pule do navio. Fique comigo aqui. Eu não quero cortar, que minha goela corte agora. É inverno, aproximadamente 57, que não foi? Em 54 a 57, que Paulo saiu do Corinto, na Grécia, e foi até a Judéia. Então, 57, de 54 a 68, quem que foi o imperador de Roma? Nero. Mas porém ele está saindo aqui da Judéia. Entra dentro da embarcação, vem comigo. Ele entrou dentro da embarcação. A âncora foi recolhida, o barco desatracado. Ele sai de Cesareia Marítima, parte para Sidom. Para no porto de Sidom. No porto de Sidom ele vai para Mirra, uma cidade da Lícia. E ali Paulo, ele cheio de Deus, nunca subestime o conselho de alguém que Deus colocou sob cobertura espiritual da sua vida, ainda que você não goste dele, mas não subestime, porque chegou ali Paulo, talvez baixinho, talvez mancando, porque os ossos, por ter apanhado muito, não colou de uma forma natural, colou ali agressivamente, ele mancando, não tinha porte de alguém que tinha um poder aquisitivo, mas lá em Mirra ele falou assim: é melhor não ir na viagem não, porque temporada de inverno, os ventos são muito fortes. O centurião, por nome Júlio, prepotente, arrogante, olhou, levantou, olhou para o marujo, para o piloto do comandante do navio e disse: e aí, o que você acha? E disse para tu: 276 almas, tudo dado na mão de Paulo, tá? Olhou e falou assim: ó, vamos, que o vento aqui está tranquilo. Vento tranquilo, Deus também está na brisa, tá? Deus, ele não está só no fogo, está na brisa também. Vamos seguir viagem. A viagem é longa. Paulo, nesse momento, a Bíblia não diz que ele fala mais nada. Eu acredito que ele baixou a cabeça e disse: eles não estão sabendo o que estão fazendo. Mas se Deus, ele prometeu que eu saía da Judéia para Roma, então vai acontecer. Saiu de Mirra, foi viajando. Quando chegou perto da ilha de Creta, o navio começou a desviar. Um vento começou a seguir um pouco mais forte e não deu para poder ele seguir, que era para seguir por cima de Creta, mas ele foi por baixo. O navio foi seguindo e com muitos esforços ele parou em Bom Portos, ali na ilha de Creta. Quando parou lá, estacionou, era um local que não era bom para invernar, não era bom para dormir, era muito frio, porque era muito próximo do mar Mediterrâneo. O centurião Júlio disse assim: aqui está muito frio para dormir, não vai dar para dormir aqui não. Vamos no próximo porto, que é o porto de Fenícia. Paulo, ele disse assim: ó, olha, se for, vai causar muitos danos para o navio, também para nossas vidas. É melhor não ir não. Às vezes é melhor você obedecer a quem te colocou na cobertura espiritual. Deus colocou na cobertura espiritual, tá? Ainda que você
seja contra, ainda que você tenha uma opinião contrária, é melhor você obedecer. É melhor, às vezes, você dormir colhido no frio, em bons portos, do que ficar 14 dias à deriva no mar e ainda no frio e com fome. É melhor. Mas o centurião, com sua prepotência, ele disse: não, vamos seguir, que eu quero dormir no quentinho. No quentinho, quando ele começou a sair, ó o navio, sabe o que é um oraquilão? Sabe o que é um oraquilão? Um oraquilão é um vento pentuoso, é um vento que não dá para... É um vento temido por todos aqueles que pilotam navio, barcos, um vento temido. E foi ele que começou a lhe soprar, aos poucos. Aí Deus falando assim: você não quer escutar o homem de Deus, não? Então olha só, olha o que eu vou mandar aqui, ó. Só que Deus, ele é misericordioso, eu amo o Senhor. Aí ele começou a mandar o barco aqui, ó, mais para meio. Estava indo sentido para Cirene, que é o sul da África, a parte sul. Mas a navegação era para ir para o oeste, ocidente. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele começa a dar orientação: jogue os equipamentos para a água. Os equipamentos primeiro, desce a vela e joga, e vamos ficar à deriva, senão nós vamos morrer. Joga, aí obedeceram, né? Nesse momento aí obedeceram, joga, mas jogaram daquele jeito. Aí começaram a jogar. E o barco fica à deriva dentro do Mediterrâneo. A Bíblia vai dizer que foi 14 dias sem as estrelas, 14 dias sem o sol. Não pôde ver. E você sabe que a bússola, ela foi criada em 850 pelos chineses. Não havia bússola lá. Qual era a bússola antigamente que eles usavam, que os marinheiros usavam? A estrela e o sol. Olhar para a estrela do norte, olhar para o sol. O sol nasce no leste e ele se põe no oeste. Então eu quero ir para o oeste. Onde o sol está indo, eu vou ir. Mas cadê o sol nesse momento? Não tem sol. 14 dias era melhor ter dormido lá em Porto. Obedeça! Aí começou só que a misericórdia do Senhor ali. Olha só o que Paulo disse. Paulo podia muito bem se levantar e dizer assim, ó: vocês não quiseram me escutar, quiseram escutar o homem de Deus, agora fica aí, morre aí agora. Não, mas Paulo disse assim, ó: essa noite um anjo do Senhor me visitou e disse assim que o importa é que nós chegamos até a Roma. Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Era para você ter, mas ele dá uma exortada, era para você ter obedecido eu lá, né? Mas tá bom, amém. Mas vamos que ninguém vai morrer, mas obedeça. Teve uns querendo pular do barco. Por isso que eu disse: você quer viajar, não dá tempo mais não. Se pular, vai morrer. Tem uns querendo pular. E Paulo olhou assim, se pular, vai morrer. Aí ele jogou o bote fora. Tá bom. E Paulo cuidando ali. De repente veio o vento bem forte, jogou eles mais para próximo de uma ilha chamada Malta. Mas olha só, olha que interessante. Presta atenção. Escuro, sem estrela, sem sol. Então não existia direção. Se o vento estava levando o barco, o navio, que é pesado, para sentido contrário, como que eles iam levar aquelas pessoas se pulassem dentro da água para um local no destino confortável, um destino seguro? E como que esse barco chegou até a ilha de Malta? Se estava tendo um vento muito forte, sendo que não tinha nem uma bússola e não conseguia enxergar nada. Nós estamos na mão de Deus. Quando pensarmos que a nossa viagem está sendo insegura, quando pensarmos que a nossa viagem está sendo uma viagem para a morte, Deus, ele está falando assim: eu vou preparar uma viagem para você iniciar e você terminar. Nem que seja para você segurar no destroço do barco que vai quebrar, mas você vai chegar e eu vou colocar você em terra firme. Mas obedeça. Obedeça. A Bíblia diz que o barco bate num recife e quebra, abre o casco. E Paulo, ele diz assim: olha só, mesmo assim vocês não vão ficar com fome, que são 14 dias que vocês não comem, vocês não bebem em jejum. Eu não guardo ressentimento, vocês não me escutaram. Mas o líder, ele tem que segurar o refrão. Ele tem que segurar o baque. E ele tem que ser benigno. Ele disse assim: eu vou preparar aqui um pão para todos comerem, para ficar confortável, porque quando nós chegar num local seguro, nós venhamos estar também com a alma cuidada e também com o corpo cuidado. E foi isso que aconteceu. Ele deu pão para todo mundo. Topão, coma pão. Que grande é a viagem. Chegou na ilha de Malta. Aqui eu já estou saindo do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos e estou entrando no 28. Quando eu cheguei nesse capítulo 28, eu tive uma dificuldade. Eu vou beber água de novo para poder... Aqui não é sede não, é para não travar a goela.
Quando ele chegou na ilha de Malta, olha só, ele se deparou com os bárbaros, os ilheiros daquele local. Os ilheiros daquele local o receberam com benignidade, o receberam um acolhimento fraternal que fala? Um bom acolhimento, como de um grande amigo. E eles entraram, e ainda já prepararam uma fogueira lá. Prepararam uma fogueira para que eles viessem se aquecer, porque ele caiu dentro da água. Eu imagino só o centurião Júlio nadando lá, como cachorrinho, e fugindo de Paulo, só para Paulo não falar. Eu falei para você, era melhor ter dormido lá em Bons Portos, quentinho, do que ficar aqui 14 dias com fome e molhado assim, que nem um cachorro que caiu na água. Chega lá, a fogueira já está aquecendo, só que ela está apagando. O único que tentou acender a fogueira foi Paulo, manter a fogueira acesa. E ele foi pegar uns gravetos, um molho de gravetos. O que saiu de lá de dentro? Uma víbora. Saiu uma víbora, picou a mão dele. Ficou pendurado, a Bíblia vai dizer, isso aqui está no capítulo 28, no versículo de 1 a 6. Mas eu fiquei revoltado com isso aqui. Eu vou te falar por quê. Eu estou aqui, já estou acelerado para falar, mas calma. Calma que eu estou vendo aqui que tem tempo. Ele colocou a víbora na fogueira, balançou a víbora lá na fogueira, e ela saiu. Amém? Olha só. Muitos pregadores, e eu já ouvi muitos, desde o início da minha conversão, só lê o capítulo de número, pode ler até tudo, mas ele doidinho para poder pregar, contextualizar no capítulo de número 28, no versículo de 1 a 6, associando a víbora como uma pessoa que está tentando paralisar o ministério de alguém. Associando a víbora como um irmão que congrega até contigo, dizendo que ele está tentando parar. Foi preguei, eu acreditei. Por quê? Porque eu não li o capítulo 27 inteiro, eu não li o capítulo 28, eu não pedi confirmação para Deus nessa viagem de Cesareia Marítima até Roma. Calma que eu estou aqui em Malta, ainda tem mais uns 4 portos ainda para chegar. Mas não vou pregar esses 4 portos não, vou parar aqui em Malta e vou para Roma, vou pular. Mas olha só para entender. Querendo ferir com a cobra, né? A cobra, olha só, o que eu vou falar aqui é o que os pregadores que contextualizam errado faz. Dessa forma. Ei, irmãos, eu como homem de Deus, eu sou do fogo, nasci no fogo. Eu cheguei, baseado no que Paulo fez, chegou ali na ilha de Malta, o único que tentou manter a fogueira, não precisa nem levantar não, chegou na ilha de Malta, ali, o único que tentou manter a fogueira acesa, mas a víbora picou. A víbora não gosta do calor, sou do fogo. A víbora não. A cobra não dá glória, não dá glória. Não dá glória. A cobra é fria, ela não gosta do fogo. Mas eu vou voltar lá para o fogo. E tem gente que dá glória, que levanta, beija o irmão, pula no colo que nem conhece, chuta a cadeira, diz, vai lá na rua, corre e fala, Deus está ali naquela casa, eu estou arrebatado. Deus está falando. Aonde? Fala para mim. Fala para mim aonde. Aonde Deus está falando aqui? E eu estou falando com propriedade, que eu li o capítulo 27, acho que umas 5 vezes, e fui para o 28. Deus não usou cobra para poder ferir, irmão. Deus usou a cobra para poder curar as pessoas. Calma, você não entendeu? Não falei ainda? Glória a Deus mesmo. Então vamos lá. Você quer que eu vou de trás para frente ou eu vou de frente para trás? Quer que eu volto lá em Cesareia? Eu vou rapidinho. Cesareia, Sidom, Mirra, Deus estava com ele, porque Deus não usou ele para falar assim, ó, é melhor não ir na viagem, tá? Chegou em Creta. É melhor você dormir aqui quentinho do que ficar dentro da água, do que ficar 14 dias com fome. Vamos ficar aqui, invernar aqui, é melhor dormir encolhido do que ficar 14 dias acordado. É melhor dormir encolhido ou ficar 14 dias acordado com fome? Amém. Deus está com ele. No meio, entre Creta e Malta, um euraquilão. Um anjo aparece e falou, não vai morrer ninguém. Deus está com ele. Quando chega ali, se Deus falou lá em Jerusalém, que ele teve um bom testemunho e vai para Roma, quem é que vai estar cuidando da viagem toda? É Deus. Chega em Malta, a cobra pica. Olha só, uma víbora. Quem conhecia a cobra? Os ilheiros. Os ilheiros conheciam a cobra, porque ele olhou e falou assim, eita, olha lá, certamente é um assassino. Olha ali, a cobra picou a mão dele, ele vai morrer, ele vai inchar. E aí é um castigo que está tendo sobre a vida dele.
e a cobra pendurada. Mas deixa eu te falar uma coisa, a víbora não tem uma tendência de picar e ficar pendurada. A víbora, o instinto de ataque dela, de defesa, é picar, injetar o veneno e sair. Não ia dar tempo dos bárbaros ver, mas Deus promoveu que aquela cobra ficasse assim, pendurada, só para eles ver. Não, aí é um homem de Deus, porque se não morreu, com certeza foi Deus que é na vida dele. E aqui dentro existem pessoas que estão doentes. Quem é o principal daquela ilha? Públio. Tinha o seu pai que estava doente, com febre, então precisava de ser curado. Então ele chegou, então está aí um homem de Deus que vai curar, que vai ser usado para poder curar meu pai e as pessoas. A cobra não foi usada para poder ferir pessoas, rapaz. Prega a palavra. Coitado do Marinho, talvez ele não leu direito. Se não leu, não prega. Então não prega, não sobe no púlpito para pregar qualquer coisa, porque eu não vou aceitar isso. Deus usou a cobra para poder curar, não usou para poder matar ninguém. Deus usou a cobra para poder trazer vida. Pode ter certeza que as suas aflições ela vai servir de benefício para alguém. Todas as aflições que Paulo passou, desde Cesareia, em toda a sua viagem, ela foi beneficiada, ela foi um benefício para quem estava doente. Existem pessoas doentes que vai precisar que você seja usada por Deus para poder curá-las. Não queira matar ninguém. Leia, contextualiza, não faça exegese colocando o que não está, faça exegese colocando aquilo que está, que Deus mandou. E se você achar que não está preparado, não pregue, que é mais da parte humilde da tua parte. Ah, Marinho, mas aí tem muito pregador itinerante aí que vai ficar... Eu não estou nem aí. Não estou nem aí com pregador itinerante que vai ficar chateado, que pregava isso aí há tempo e trazia eu não estou querendo aqui despertar minha emoção. Eu estou querendo ouvir a palavra de Deus e ser renovado pelo Espírito Santo. Quer despertar a emoção? Dorme lá, vai lá numa praça, ele pergunta, conta uma história aí para mim, para algum mendigo, alguém. Aí conta, talvez ele até use um mendigo para falar, prega a palavra direito, né? Aquilo não é cobra, não é para matar ninguém não, é para curar. E a Bíblia diz que Paulo, ele orou pelas pessoas ali na ilha de Malta, e curou através do poder de Deus. E todos ali usaram com compaixão com ele. Chegou um navio, o mesmo navio que saiu da Alexandria, que é lá, um navio lá do Egito, chegou ali, eles entraram, todos os 276 pessoas que Deus falou que não ia morrer, entrou dentro do navio. E os ilhéiros, que eram os bárbaros, agiram com compaixão. Toma aqui o suprimento para você ir até a sua viagem, até Roma. Tem mais 4, 5 portos, mas eu vou soltar o turbo aqui, já vou até Roma. Chegamos em Roma. Eu já estou terminando, tá? Chegamos em Roma. Ela é abençoada. Olha só. A aflição, ela tem um significado. A aflição é um sentimento persistente de uma dor física ou moral. Isso é aflição. Ou seja, a aflição, você pode se safar hoje, mas amanhã pode acontecer outra aflição. Sabe por quê? Porque Jesus ele disse, em João capítulo número 16, versículo 33, quando ele estava orientando os discípulos, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele está falando aqui, todos os dias, enquanto você estiver no mundo, vocês vão ter aflição. Mas porém, para você procurar fonte de paz e passar por aflição, é somente em mim. Em mim você vai conseguir. Então a aflição é isso, ela é persistente. E ela pode atingir qualquer um, qualquer hora, em qualquer momento a aflição pode atingir as nossas almas. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai do terceiro filho, dependendo da aflição, a reação não é a mesma de duas pessoas ou mais. A mesma aflição, mas a reação não é a mesma. Sempre é diferente, é diferenciada. A minha esposa ficou sabendo que ia ser mãe do terceiro filho e se desesperou. Eu não sabia que era uma gravidez, achava que era alguma doença, mas Deus ele deu vitória e trazendo o registro que era uma gravidez. E ela mesmo assim desesperada por conta dos julgamentos. E eu, usado ali por Deus,
Tive que ser um pouco romântico, não é minha área muito, mas eu estou aí gatinhando para poder ser. Mas é melhor engatinhar na formação do ensino fundamental do que ter um canudo e um certificado manchado pela infidelidade. É melhor você caminhar, engatinhar. E eu engatinhando ali fui usado por Deus. Falei, o que te aflige, meu amor? Aí porque o que vão falar? Porque já é o terceiro filho, eu estou com medo dos julgamentos. Fique em paz, porque você tem um advogado que é o Senhor. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele ainda deixou, ainda ser tão premiado, que ele deixou um embaixador para você, que é eu. Quando você se sentir encurralada com alguma pergunta, souber responder, você fala assim, eu vou perguntar para o embaixador, pergunta para ele. Aí o embaixador responde para você, fique em paz. Aí as lágrimas foram se secando, ali foi florescendo ali a esperança. E eu já aproveitei o ensejo e disse assim, se for menino eu vou fazer assim, se for menina eu vou fazer o quarto assim, assim, assim. Aí daqui a pouco a esperança já floresceu, já começou a mudar ali a situação. E a aflição, você pode fazer com que ela vire um benefício. E eu cumpri, eu fiz lá o quarto, a Laura nasceu, o quarto estava do jeito que eu falei. As aflições, ela pode ser a mesma, mas a reação pode ser diferente. Por exemplo, como Ana, Samuel capítulo 2, se eu não me engano, uma passagem muito linda que eu vejo pregar, e é verdade, a qual ela esteve chorando, se lamentando, e Penina ali dizendo que ela não tem filho, é isso? E ela estava chorando porque não tinha sua madre cerrada. Então é a aflição da esterilidade. Ela reagiu dessa forma, com desespero, não quis comer. Mas já Sara, quando Deus em teofania se apresentou para Abraão, quando falou que ela ia ter um filho, ela riu. Ela já estava acostumada com a aflição. Então ela chegou até a rir. Poderia pular de alegria, não. Chegou até a rir. Talvez se ela tivesse no lugar, tivesse uma Penina ali na vida de Sara, ela falaria assim, ei mulher, eu sei, você tem 3, 4 filhos, dá um aí para poder ser a promessa, se quiser fabricar, fabrica, está tudo certo. Mas Ana já não, Ana se desesperava, queria ter um filho. Então, as aflições, elas são a mesma, mas a reação são diferenciadas. Aqui já Paulo chegando em Roma. Chegou em Roma. Quem é que estava como imperador? Ali, Nero. Ele ficou 2 anos preso e saiu. Quando ele saiu, sabe o que ele foi fazer? Não foi tirar uma férias. Isso aí falou muito comigo. Na parte onde que Deus colocou para me consertar. Ele não foi tirar férias. O que ele foi fazer? Ele mandou Tito para Creta e mandou Timóteo para Éfeso. E escreveu a primeira carta. A Timóteo escreveu a carta para Tito, que são cartas pastorais. E olha só, e ele ali, viajando, talvez ele foi para a Espanha. Eu não vi registrado, mas talvez. A Bíblia diz que ele é preso, se não me engano, depois de 4 anos. Nesse interim, sabe o que aconteceu antes da prisão? Um grande incêndio em Roma. Quem provocou? Foi Paulo? Não, foi o próprio Nero. Ele queria um álibi, ele não conseguia achar um erro em Paulo. Por quê? Porque Paulo estava pregando contra a lei. Mas na lei tem Moisés. Moisés também falava de Cristo. Moisés falou também da vinda de Cristo. Então não tinha, ele queria um álibi. O que ele fez? Ele colocou fogo em 10 cidades. Era 10 bairros, aliás, me perdoe. Era 14 bairros. Ele colocou fogo em 10. E deixou poupado os 4, menos devastado. E os 4, quem que era que residia? Os cristãos. É o álibi que ele arrumou para poder prender Paulo. Foi um massacre. Aqui não está na Bíblia, mas foi em historiadores. Que diz que faltou madeira para poder prender os cristãos. A madeira acabou, passavam piche nos cristãos para iluminar as ruas de Roma. Um massacre. Massacre sanguinário. Ele foi cruel. E quem era o maior líder do cristianismo na época? O apóstolo Paulo. Colocaram a mão nele. Talvez foi até em Troade. Talvez foi lá em Troade que colocaram a mão nele. Eu acredito também nisso. Há grande possibilidade. Levaram ele preso. Mas dessa vez ele não foi preso em uma cadeia domiciliar, uma cadeia que tinha um pouquinho de conforto melhor. Ele foi preso numa cadeia marmitina, uma masmorra. O que? Presidente Venceslau, se eu não me engano, se é assim que é o nome, o cadeião de Pinheiros que existiu, é fichinha, ali é um SPAR perto de onde ele estava. É um SPAR. Chegou lá, o local frio, insalubre,
um local onde que muitos entravam, saiu dali leprosos, ou até mortos. Paulo está lá dentro. Foi ali que Paulo escreve a carta que foi a segunda carta a Timóteo, que foi citada aqui no início do culto, na abertura. Ele escreve ali na masmorra. E ele fala ali para Timóteo, ele está dando orientação. Seja valente, prega o evangelho, vai vir tempos difíceis, mas não abandone o evangelho. Prega o evangelho. Eu estou já sendo oferecido por libação. Eu já sei que eu vou morrer. Eu tenho certeza, daqui eu vou sair morto. Mas antes ele pede para trazer a capa, os livros e os pergaminhos que estavam em Trode. Então possivelmente ele foi preso em Trode. Aí ele disse, eu sei que eu vou morrer. Herodes, Nero, ele vai querer arrancar minha cabeça, ele vai querer me cortar. Eu sei disso. Mas eu estou aqui te encorajando ainda sabendo disso. Eu estou aqui encorajando você, seja um menino, procure apresentar-te ao Senhor como obreiro aprovado, que não tenha se limitar, que maneja a palavra do Senhor. Não desista, Timóteo. Eu sei que eu vou morrer, e foi isso que aconteceu. Ele foi condenado, e ele disse, porque o governo do imperador Nero deu um álibi para ele, deu ainda uma chance dele ter uma defesa, e ele disse, ninguém foi a minha defesa. Ninguém da Ásia Menor. Quem é da Ásia Menor? Igreja da Galácia, igreja da Caia, igreja da Macedônia, igreja dali da Ásia Menor. Ninguém veio, só Lucas esteve comigo. Teve um que visitou ele, Onesíforo também, que procurou e visitou ele. E ele abençoou a casa de Onesíforo. E ele disse, certamente eu vou ser morto. Mas um homem, quando ele está debaixo da cobertura de Deus, ele tem a maior característica de quem passa por aflição e vence. Ele sabe, ainda que vai morrer, ainda há uma alegria dentro dele. Sabe por quê? Porque para mim eu tenho que, por certo, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós a ser revelado. Eu sei, ele está dizendo, eu sei que meu corpo vai cair no chão, sem vida. Eu sei que vai putrificar, vai ser enterrado. Mas a minha alma vai ter direção. A minha alma, eu não estou me entregando para Nero. Eu não estou me entregando para o Império Romano. Eu estou me entregando para Deus. Por quê? Porque o mesmo Senhor virá com alarido e voz de arcanjo, com o som da trombeta, e a trombeta vai tocar, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Paulo está dizendo, o meu corpo pode estar putrificado, aonde for jogado, pode ser queimado, passado piche, pode ser crucificado, mas no dia do arrebatamento, eu sei com quem eu vou me encontrar, eu sei com quem eu vou me encontrar. As suas aflições, ela pode ser transformada em benefício. Pode ter certeza que um dia alguém vai se encontrar com o aguilhão principal. Se coloca de pé aqui até aqui. Todos aqueles. E se existe alguém que está com a sua caçamba cheia de aflição e não consegue mais suportar, Deus ele está aqui para aliviar. E olha só, e eu sei que vai trazer dano para os amortecedores espirituais, mas ele vai fazer a manutenção. Só que ele vai dizer para você, eu vou trazer aqui para aliviar a sua aflição, mas eu vou te entregar de novo para poder servir de benefício para você vencer as próximas. Porque você não está isento. Só estaremos isentos quando for arrebatados, quando se encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Só nesse momento. Aí sim a aflição, não tem mais aflição para o corpo. Todos aqueles, se tiverem alguém que tem uma aflição ou várias aflições e fala, eu não estou conseguindo suportar, eu não estou conseguindo vencer, eu preciso de estratégia para vencer. Deus está dizendo, eu vou aliviar e ainda vou te entregar de novo. Você vai sair aqui, ó, renovado, com a manutenção feita e vai conseguir segurar até 3 cargas dessa. De um fusquinha você vai ser uma carreta. Vem, pode vir. Se não tem ninguém que está passando por aflição, que venceu, glória a Deus. Pode ter certeza, as suas aflições vão servir para poder ser benefício para outros. Mas se porventura tiver, pode vir. Deus está falando, essa embarcação que você começou, esse navio que você entrou, eu vou colocar você dentro e você vai chegar até o fim. Ainda que no meio venha tribulações, ainda que no meio da viagem venham ventos fortes, ainda que no meio venha a escuridão, as estrelas, você não consiga olhar o sol. Por quê? Porque sem o sol você não consegue ser guiado à escuridão. Mas Deus está dizendo assim, ó, Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que ele está dizendo? A escuridão ela pode ser longa, mas a claridade da minha presença, ela vai iluminar qualquer hora essas aflições que estão escuras.
Não tenha medo não. Tem gente lá na tua casa, tem gente no seu trabalho, tem pessoas que você ora, que essas aflições vai servir, mas você está querendo vencer as suas e não consegue. Mas pode ter certeza, não precisa nem vir. As suas aflições vai servir para poder admoestar ele, vai servir para poder ser um alívio também para eles. Eles vão olhar e vão dizer assim: se ela está passando, se ele está passando, eu também consigo. Descarregue a sua caçamba de aflições. Aquilo que Deus colocou na nossa vida, com certeza vai ser concretizado. Mas eu tenho algo para te falar aqui. Se Ele prometeu algo para você, pode ser que você morra no meio do caminho. Não é porque Ele prometeu que você vai viver até você receber a tua promessa. Moisés, ele não recebeu. Desobedeceu e não entrou na terra prometida. Então vai ter promessa que você não vai conseguir alcançar. Mas você está vivo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Descarregue sua caçamba de aflições. Descarregue. O Senhor vai descarregar. Pode ter certeza, a manutenção está na responsabilidade dEle. Você não vai conseguir carregar essa carga muito longe. Pode ter certeza. O Senhor, Ele vai descarregar e vai te entregar de volta com a manutenção feita.